Só em Portugal existem mais de 3.000 espécies de plantas. Dominar a botânica exige paciência e faixa dois tempos entre a rapidez do dia-a-dia do homem e dos projetos que exigem resultados e a complexidade da natureza que se move mais devagar. Carla Pinto Cruz estuda charcos temporários no Mediterrâneo, lugares onde as plantas se adaptam a viver ora com água, ora em secura. Professora associada na Universidade de Évora, é curadora do herbário. É também membro ativo na Lei do Restauro em Portugal, polémica entre agricultores e cidadãos. ScienceCast, uma conversa com ciência. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao ScienceCast, uma conversa com ciência. Sou a Mónica Ribal e tenho comigo uma convidada especial para falar mais do que a sua investigação, sobre o seu perfil, sobre alguns misticismos dentro da ciência, e para isso vou dar aqui as boas-vindas à Carla Pinto Cruz. Muito obrigada, agradecer desde já o convite e poder participar neste podcast que tem reunido conversas muito interessantes, que eu já tive a oportunidade de ouvir algumas. Isso é muito bom de saber. Ora bem, podemos começar assim a conversa, já começo bastante contente depois desse feedback, exatamente por uma coisa que pode ser não assim tão feliz. Peco pela provocação. A botânica é assim um lado menos sexy da biologia, indo direto ao ponto. Eu acho que é muito sexy, não é? Portanto, que gosto imenso e me apaixonei desde cedo. Aliás, na biologia sempre foram as plantas que me despertaram mais interesse. Para, se calhar, a maior parte dos biólogos ou até mesmo dos cidadãos que se interessam pela parte da biologia e dos seres vivos, talvez seja um bocadinho mais complexo, porque tem uma curva de aprendizagem um bocadinho mais lenta, elas não se mexem, não fazem barulho, não são assim fofas como as koalas, para a maior parte das pessoas, mas são muito sexys e muito fascinantes, principalmente quando nós começamos a observar os detalhes e as variedades das formas e como é que elas foram efetivamente evoluindo na multiplicidade de órgãos e formas para se adaptarem e melhor fazerem a sua função, que é crescerem-se e reproduzirem-se. E são muitos mecanismos, muitas interações com planta-animal, portanto parece que elas estão ali sossegadinhas, mas elas fazem-se mexer, fazem acontecer de formas muito bonitas e muito sexys naquilo que são as suas variedades. Ok, nós falámos um bocadinho na apresentação que há uma grande variedade de espécies. O facto dos alunos não se sentirem tão entusiasmados no seu estudo, a curva de aprendizagem é difícil para conhecer todas estas espécies? Eu posso dizer que, por exemplo, não conheço todas, e está cerca de 3.000 espontâneas em Portugal. Algumas delas eu nem nunca as vi, não é? Portanto, claro. E vai sendo muito com a prática, estando no campo, estando a trabalhar com quem já conhece e diz: olha, repara que é esta espécie, tem esta diferença, levando as plantas para laboratório para identificar com as chaves dicotómicas. É lento. E depois, por exemplo, a identificação pelas chaves dicotómicas tem uma série de termos de morfologia associados que são esses sim, muito pouco sexys e até eu posso dizer que às vezes intragáveis. Uau! Sim, não fui eu que usei essa palavra. Mas é, e daí nós quando tentamos e nas aulas entusiasmar os alunos, eu não sei, nem sei todas os significados daquelas palavras todas. Temos dicionários, os tais glossários botânicos que podemos recorrer e depois, claro, com a prática vai-se sabendo, sim. E são úteis? Eu gostava de conhecer uma botânica para lhe fazer essa pergunta. Todos aqueles glossários são úteis? Têm uma função? São importantes estarem lá? Para mim são muito, até porque a cabeça já vai esquecendo e quando estamos a aprender... saber o que é um ovário fundamente partido, vamos ler ao glossário como se fosse um dicionário da língua portuguesa. Okay. E tem a explicação. Claro que coisas como, às vezes nas chaves dicotómicas, um capítulo é grande ou pequeno, que é um tipo de inflorescência. Isso aprende-se vendo a diversidade e, portanto, pode levar algum tempo até nós percebermos realmente qual é
a gama de variação entre um capítulo grande e pequeno. Ou então estarmos integrados numa equipe, irmos fazendo trabalho com alguém que já sabe e facilmente vamos tendo pontos de referência. Mas demora. Pois, acredito que tenha E demorado. quanto mais praticamos, mais sabemos, sempre. Isso é ótimo, porque às Sim. vezes quanto mais sabemos, mais percebemos que não sabemos, também acontece. Também é muito verdade, Mónica, também é mesmo muito, muito verdade. Porque eu às vezes até costumo brincar e dizer que há um nível bom de ignorância, aquele nível em que nós sabemos as bases, mas que ainda não temos que começar a entrar muito na dúvida, porque há muitas espécies que hibridizam entre elas e depois as chaves nem sempre descrevem absolutamente, é uma realidade. As chaves dicotómicas tentam descrever aquilo que é uma realidade natural, com uma variação natural, e pô-las em caixinhas. Sim. Este é preto, este é castanho, este é amarelo, e dividir assim, ordenar aquilo que é a diversidade de formas para a conhecermos. Só que E às vezes há coisas que nós não temos encaixa. ali a certeza, e quanto mais sabemos, percebemos que realmente há um gradiente de variação e que ficamos ali entre uma e outra, e aí quanto mais sabemos, mais duvidamos. Também é verdade. Mais Também complicado é verdade, fica. sim, mais Ok. complicado. Portanto, pode ser uma coisa e outra, é verdade. Está certo. Há um certo fascínio em que as plantas não saem do lugar, não é? E agora indo um bocadinho mais na tua investigação, nós acabamos por olhar para uma planta e perceber que ela, no caso dos charcos, ela acaba por viver um pouco com água, um pouco sem água, ela não tem propriamente pernas para fugir, não é? Exato, sim, não é um anfíbio que vai aos charcos reproduzir-se, alimentar-se, e quando já não tem as condições favoráveis vai procurá-las, abrigo numa rocha, etc. Não, as plantas têm mesmo que viver e completar todo o seu ciclo de vida. Sim. Com as condições ecológicas do sítio onde nasceram. E, portanto, as estratégias, lá está, as tais formas e estratégias de vida, muitas das vezes são mesmo rebuscadas, e para poderem fazer face, no caso das plantas dos charcos temporários, a viverem 3 ou 4 meses debaixo d'água. Muitas delas germinam, crescem e começam a dar flor, e depois dão semente e ficam sob a forma de semente, por exemplo, durante a época em que não há água no charco. E quando novamente vêm as primeiras chuvas, nascem outra vez e completam o seu ciclo. Isto é uma das estratégias, há outras, não é? Mas elas realmente foram evoluindo e co-evoluindo com estas condições e apurando tudo o que são os seus mecanismos de funcionamento e sobrevivência. E como é que é feito um trabalho de campo em que às vezes há charcos, outras vezes não há charcos, umas vezes há planta, outras vezes não há? Eu acho que é como em todo o trabalho de campo em biologia, é sempre uma incerteza, nós não controlamos isso. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar nos charcos temporários, o primeiro ano não choveu. Não choveu? Não choveu, e era o meu primeiro ano de doutoramento. Não choveu, foi um ano de poucas chuvas, choveu pouco. Sim, claro. E então a maior parte da diversidade das plantas não estava muito abundante, ou foi difícil de encontrar. E tive que esperar pelo ano seguinte. A sério? Sim. E como é que se faz Mas a gestão das expectativas? Fui aprofundando e fui conhecendo melhor as plantas que encontrei, fui fazendo análise da parte ecológica, da terra, etc. Fui lendo mais, fui um ano que li mais, para depois então dedicar-me mais ao trabalho de campo no ano seguinte, que choveu. Claro que tínhamos um plano de contingência, que se fosse preciso, iríamos fazer algumas experiências em mesocosmos, portanto em tanques, recolhendo sedimento e simulando condições. Ok. Sim. Nessa altura temos que pensar em tudo. Não, senão a grande lição que aquela tese teria é que nós não controlamos nada. E não controlamos. Acho que todas elas que trabalham no campo e em biologia Tem essa. Acho que por trás nós perdem essa pretensão. E temos que ter essa humildade, porque na verdade até mesmo nós homens devíamos ter essa humildade perante a natureza. Nós não a controlamos. E ela é que é sábia, e nós dependemos dela, e isso é muito bom, manter esse foco.
Mas é interessante falarmos sobre isso, porque quando se fala de restauro, há muito aquela ideia de que o homem é o salvador, o homem é que vai dar as soluções para a natureza, que deve estar agradecida por aquele programa estar a ser implementado. Como é que se gera isto? Para mim, essa é a forma menos correta de ver as coisas, não é? Nós estamos absolutamente dependentes do bom funcionamento da natureza. E claro que neste momento, e também de uma perspectiva muito antropocêntrica, nós estamos a perceber que temos que agir e restaurar o funcionamento da natureza para podermos amainar outras crises, como por exemplo a crise climática, porque a crise climática está a afetar-nos em termos de mais extremos e maior frequência dos eventos extremos climáticos. Isso afeta a biodiversidade, isso afeta a natureza, e só uma natureza saudável e em bom funcionamento é que permite que haja uma estabilidade climática, e portanto estamos aqui num ciclo que se retroalimenta, e sem natureza nós não sobrevivemos. E a natureza dá-nos tudo gratuitamente. Portanto, nós é que temos que ser agradecidos à natureza e não o inverso. Esta é a minha perspectiva, pelo menos. E também há aqui uma questão que muitas vezes nós pensamos em soluções simplistas. Não sei como é que se faz. Tenho aqui a pessoa certa para fazer a pergunta. Às vezes achamos que para um problema há uma solução linear e as coisas não funcionam bem assim. A natureza não funciona assim, ou funciona? A natureza é complexa. E para nós agirmos na natureza é sempre desejável conhecer muito bem quer o seu funcionamento, quer as bases ecológicas e a dinâmica que gere essa, por exemplo, as comunidades vegetais, não é? Porque estamos a falar muito eu pelo menos atuo no restauro a nível das comunidades vegetais, que consequentemente dão zonas de abrigo, de alimentação, refúgio para a fauna. E muitas das vezes eu em restauro aquilo que está que deve ser, que é aceite como melhor prática, é intervir o menos possível na natureza. Ou seja, por vezes queremos mostrar muito serviço, plantar grandes árvores, fazer grandes ações para se ver que houve uma grande recuperação. Mas eu pelo menos defendo também essa forma de abordagem. A melhor forma é restituir as condições ao sistema para ele ir evoluindo, e isso pode passar, por exemplo, para, em vez de plantar árvores diretamente, se o solo estiver degradado, começar por agir em recuperar o solo, em fazer sementeiras de plantas herbáceas que vão criando ali um melhor solo e com mais matéria orgânica, para depois, então, quando se forem plantar arbustos e árvores, poder já haver uma base de sustentação de um solo saudável, certo, que permita um maior sucesso nas ações de plantação. Porque, infelizmente, vemos muitas vezes assumido que o restauro é plantar árvores, por exemplo. Mas se as condições de base do sítio onde vamos plantar forem condições ecológicas degradadas, estamos com uma elevada probabilidade a votar ao insucesso, ou pelo menos ao insucesso parcial dessas ações, e que vão acabar por morrer. Portanto, gasta-se tempo e dinheiro para não surtir o efeito. Depois, em termos de simplicidade, a natureza sim, é simples, funciona, é complexa, mas funciona de uma forma simples, mas tem um fator que nós não estamos muito preparados para lidar, que é o tempo. E, portanto, muitas destas ações, se nós intervirmos só pelo nível mais de base, em restituir só a funcionalidade e deixar que a natureza depois faça o seu sábio trabalho, colide com o tempo ou que temos para agir ou que queremos ver resultados. Certo. E também aí muitas das vezes nos leva então a intervir a um passo acima. É um balanço difícil e tudo vai depender do objetivo, do tipo de financiamento. É complexo. Porque exato, esta parte também é complexa. Não tem muito simples, é verdade. Pois, porque tempo e resultados faz lembrar uma palavra, não é? Que é financiamento. Exato. E projetos. Exato. E parece que estamos a andar aqui um bocadinho ao contrário, porque quando se fala em financiamentos,
normalmente querem-se resultados rápido e grandes resultados, que acabam por não ser aquilo que acontece na natureza, não é? Sim. Há alguma maneira de mitigar isto ou nem por isso? É tentar, eu acho que delinear políticas de financiamento ajustadas às tipologias de projetos, ou pelo menos, e não tenho nada contra em haver faseamentos de financiamentos, mas que haja de alguma forma uma possibilidade de, se uma primeira fase do projeto correu bem, ser quase que uma continuidade natural, ter uma segunda ou uma terceira fase. Também não vejo, se calhar, com bons olhos que de um momento para o outro se financiem projetos a 10 ou 15 anos, porque as equipes também vão mudando, vamos tendo dificuldades, portanto, que haja um assessment, mas que haja uma possibilidade de continuidade no financiamento. Poderia ser haver um estilo de política de financiamento Em deste temporadas, estilo. digamos assim. Sim, com reavaliação e com renovação do financiamento, se visse que estava justificado. Porque há uma avaliação, uma pós-avaliação depois dos resultados, ou seja, o projeto acabou, há ali uns 3, 4 anos, depois passado algum tempo, mais não sei quantos anos, nós vamos voltar àquela zona para perceber se está tudo a funcionar? Depende muito do tipo de financiamento e depende Ok. muito das equipes. Eu, por exemplo, tenho tido mais projetos de financiamento live, e nesses nós até temos que programar, quando o projeto acaba, fazer um plano afterlife, Ok. em que há um compromisso de monitorização, ou se a equipe se quiser comprometer, ou de manutenção dos investimentos, continuação da disseminação. Agora, o plano Afterlife pode ir mais para umas ações ou para outras. Se a equipe se mantiver, se houver interesse, a própria equipe proativamente irá continuar a monitorizar, mas não é garantido. Não é garantido de todo. Acho um bocadinho utópico. A literacia que nós temos sobre a natureza e a forma como ela funciona está a melhorar ou está a piorar? Estamos aqui a falar de gestão de expectativas, de querer resultados em pouco tempo. Isto está relacionado com o conhecimento que nós temos de como a natureza funciona. E quando eu digo nós, estou a dizer não só os investigadores, porque os investigadores nós já percebemos que eles sabem, ou à partida percebem como é que as coisas funcionam, mas os próprios cidadãos que vão votar e vão ficar à espera que o dinheiro dos seus impostos seja utilizado ali. Ou seja, estas pessoas estão aqui há 10 anos para uns arbustositos aqui serem plantados. Se calhar, eu não sei se sei responder assim linearmente essa pergunta, mas se calhar não chamaria iliteracia, mas falta de vínculo e falta de familiaridade com a natureza. Porque na nossa sociedade, e na sociedade mais europeia e principalmente aqui mais na região mediterrânica, não há uma grande cultura, pelo menos assim o entendo, de contacto com a natureza. E mesmo, e acho que até eu lembro-me, na minha família, até à minha geração, nós íamos à terra, íamos a buscar as couves, as galinhas que os avós produziam, toda a gente tinha Um familiar. algum familiar, ia passar uma temporada a uma terra não tão cosmopolita, e portanto íamos ao Pinhal, apanhar pinhões, fazíamos, e quando tínhamos algum contacto com a natureza. As minhas filhas já não o têm tanto, têm porque gostam, mas acho que há uma nova. Tem-se perdido essa proximidade e um bocadinho também o vínculo que nos permite realmente reconhecer que há um tempo necessário e que nem tudo aparece na natureza de um dia para o outro. E portanto é natural que as pessoas queiram, se estamos a investir, como qualquer investimento económico, ter um retorno rápido. Mas Não funciona bem assim. pode não funcionar. Exato, pode não funcionar. E é bom também que nestas políticas, por exemplo, agora, e quando se fizerem os planos de restauro, haja aqui um bocadinho a noção da incorporação deste tempo. E precisamente esta lei nova do restauro, a definição para restauro não é ter o restauro completo, é pôr in place ações de restauro.
E isso já conta como estar a restaurar. Porque, felizmente, há esta noção que o restauro, obviamente, de uma floresta pode demorar 20, 30 anos, 40, 50, não é? Nós podemos fazer aqui, e passando exatamente para a lei do restauro, é complicado explicar isto aos agricultores, explicar isto às pessoas que estão no terreno? Eu acho que há muita resistência e talvez haja também aqui uma necessidade de diálogo e de clarificar conceitos, não é? Porque Portugal já tem, Portugal, vou falar Portugal ou da Europa, já tem em si outras leis europeias, como o Pacto Ecológico, como, não é uma lei, mas a Estratégia para a Biodiversidade, que de alguma forma vinculam a objetivos, a metas que vão muito próximo e até são mais ambiciosos do que a própria lei do restauro. Portanto, se nós percebermos e tivermos a noção de que realmente temos que abrandar, provavelmente aqui um bocadinho e investir um bocadinho no restauro, mas que isso vai trazer ganhos futuros. Neste momento está, e há um grupo de cientistas que até fez esse trabalho de provar e desmistificar alguns daqueles que são os argumentos contra a lei do restauro, porque todos nós estamos muito avessos à mudança do nosso modus operandi, mas a verdade é que os solos europeus, a nível global, sim, também, mas os solos europeus estão degradados. Se os solos estão degradados, a produtividade é menor. E, portanto, ainda que agora se consiga tirar rendimento, o rendimento está a decrescer, a produtividade está a decrescer. Portanto, temos que investir em recuperar para poder manter. Isto já aconteceu, por exemplo, com os toques de pesca, em que se criaram áreas de defesa, de não pesca, e que permitiram repor os estoques e permitiram continuar a atividade económica de pesca. Claro que houve um período de carência. E os pescadores não acharam piada nenhuma que fez a sardinha, por exemplo. Mas é do conhecimento geral que agora reconhecem. Exatamente. Que, a longo prazo eles perceberam. Que foi benéfico. Sim. E que se mantém uma política benéfica. Portanto, acho que estamos aqui neste passo. Podemos aprender um bocadinho com aquilo que aconteceu. Estamos aqui na um pesca. bocadinho neste passo, porque na verdade não se está a dizer que se vai recuperar tudo, não. E é um bocadinho também, e também é considerado restauro as soluções baseadas na natureza, que não é um restauro ecológico, é, por exemplo, fazer e criar espaço dentro de sistemas produtivos para a natureza. Nós temos, por exemplo, um projeto que acabamos agora, que é um projeto com empresas, neste caso com empresas vitivinícolas, em que essas empresas têm tanto vinhas como montado. E o que se fez foi tentar criar ilhas de biodiversidade no montado para manter as espécies mais espontâneas, zonas de abrigo para a fauna, de alimento, e criar linhas de conectividade que ligam esta matriz do montado e passam pelos sistemas produtivos. E na vinha foram plantadas sebes biodiversas com espécies autóctones que ajudam a promover os insetos que são auxiliares no controle das pragas, foram recuperadas linhas de água e que são, na verdade, investimentos que não retiram produtividade ao sistema e antes, pelo contrário, trazem-lhe alguma resiliência, porque ao recuperarmos aquelas linhas de água que estavam a descoberto, estamos, obviamente, a criar zonas de retenção e de infiltração de água que vão, a longo prazo, ser benéficas. Isso é extremamente importante porque acaba por quebrar aquela dicotomia entre natureza e economia, entre o ser humano, o natural. Nós podemos, ao mesmo tempo que estamos a recuperar, que estamos a zelar, não incomodar ninguém na produtividade e na questão económica, e até podem ir passo a passo. Eu acho que há sempre algum incómodo na medida
em que temos que fazer um investimento. Isto pressupõe um investimento. Sim, claro. Sim, E, portanto, eu estava a dizer a rentabilidade económica pode ali comprometer-se. Sim, no Agora, sentido global. os ganhos, não é? E no concreto, estas duas empresas com que trabalhamos, uma já está muito só em biológico e em agricultura até regenerativa e com pastoreio, tem os seus cálculos financeiros que comprovam A longo prazo faz que a todo longo sentido. prazo faz sentido, e até porque conseguem depois ter um valor acrescentado no produto. Eu acho que isto não tem que ser a solução para todo o tecido económico, nem para toda a superfície dos sistemas produtivos. Daí estarem-se a falar a 20% ou 30%. E acho que depois o problema aqui é o planeamento, não é? É o planeamento do território. Uhum. Por exemplo, restauro ecológico, onde é que o vamos fazer? Onde é que devemos investir realmente? Onde é que ainda estão as relíquias que temos? Onde é que estão os ecossistemas que estão mesmo necessitados de ajuda para não se perderem? E esse acho que é um a ponto pergunta para fulcral. $1 million, é fazer onde deveríamos começar por investir. Ok, que é um ponto que não é assim tão falado. Fala-se muito das medidas, fala-se muito do que é que se vai fazer, dos entraves, Sim. mas depois onde é que realmente tem que ser aplicado acaba por não estar tanto na discussão. Na lei está que deve ser prioritariamente aplicado dentro dos sítios Rede Natura, portanto, dentro das ZECs. Mas também sabemos que no território natural, no nosso território nacional, nem todos os grandes valores estão dentro das ZECs. E, portanto, poderia aqui haver, e nós tentamos fazer a nossa influência em termos de, por exemplo, passaria, para nós, na nossa opinião, uma boa estratégia era haver aquisição de terras para conservação. Mas aquisição por parte do Estado, do próprio sim, Estado? porque nós temos cerca de 97% do território é privado. Sim. É muito utópico estarmos a querer fazer conservação Esse é um ponto interessantíssimo. em cima de território que é privado, em que as pessoas têm os seus direitos, e só temos uma maneira, é fazer políticas atrativas de compensação que os próprios proprietários queiram aderir, ou então comprar e gerir. Isso. Bem, eu agora vou dar uma volta porque houve um pontinho que a conversa foi muito, muito, muito rápida e eu não consegui resgatá-lo. Nós estávamos a falar um bocadinho da parte do contacto com a natureza e das crianças de agora não terem tanto contacto como antes. Eu aprendi a plantar batatas com a minha avó e depois fui para Lisboa, para a Universidade de Lisboa, e havia um curso sobre agricultura biológica, que havia uma pequena horta com 3 ou 4 batatinhas ali. Eu pensei, caramba, a minha avó ensinou-me a fazer isto. Mas isto foi só um à parte. Há aqui um afastamento, sim, mas cada vez há mais aplicações e formas de dar importância à natureza. Há aqui uma nova leva, uma nova onda em que as pessoas estão a começar a perceber que a natureza é importante, que o contacto com a natureza é importante, mas não é feito com os pés na terra, literalmente, certo? Eu acho que até mesmo muitas campanhas, muita coisa. A própria crise da Covid e etc. Nos veio perceber o quão fino é o balanço entre a nossa subsistência e a necessidade do bom funcionamento da natureza. E, portanto, eu acho que as pessoas aí criou-se mesmo um sentimento mais generalizado de aceitação, que é importante olharmos para a natureza e tentar pelo menos acarinhá-la e melhorá-la. Mas a presença e estar no campo, eu não sei se ainda se ainda há esse gosto mesmo. Porque eu ia dizer isso, nós já tínhamos falado sobre isto. As pessoas, quando queriam orégãos ou salsa ou outra coisa qualquer, iam ao cantinho que tinham no quintal e escolhiam a sua ervinha pelo cheiro, pelo tato, pelo aspecto, pela terra, pela época do ano. Sim, os orégãos íamos apanhar ao campo. Ponto. Exato. Agora nós temos que olhar para a etiqueta que vem no frasco para saber qual é. Não temos, não é? Mas às vezes acontece. Mas acho que há cada vez mais pessoas a estarem menos em contacto com a natureza e conhecerem no campo: olha, esta planta serve para isto, olha, esta serve para aquilo. Sim, isso há. Por outro lado, também há um outro grupo de pessoas, mais restrito, que tem mais essa vontade de conhecer, e portanto também se abrem aqui
uns nichos e há passeios dedicados à observação da natureza. Portanto, o turismo da natureza cresceu. É também. paradoxal, não é? Sim, sim, é verdade. Porque lá está, se calhar as nossas vidas, os ritmos, os lugares onde vivemos mais afastados do campo também não nos permitem estar tão perto. E, portanto, há também, efetivamente, um grupo de pessoas que sente essa necessidade e a curiosidade. Mas não é a mesma coisa do que estar perto do campo e conhecer mesmo. Eu acho que é um bocadinho desnaturalizar o natural e transformá-lo num produto que é dado às pessoas. Já pronto a consumir. Isso, num pequeno embrulho, não é? Olha, toma lá um pedaço de natureza, usufrui, brinca durante um tempo e depois vamos tirá-lo e vamos guardá-lo Já é aqui. melhor que nada, já é melhor que nada, porque pelo menos sempre se cria ali um vínculo e conhecendo, experienciando os cheiros, quer dizer, ninguém questiona, por exemplo, a paz e a revitalização que nos dá estar na praia ao pé do mar a ouvir o mar. Sim, Isso sim. acho que todos nós. Talvez. Só quem nunca foi lá. Isso é natureza. Isso é natureza. Quando talvez o estarmos no campo, na montanha, no mato, então, e com bichos, isso às vezes seja menos agradável e talvez por aí ainda não chame tanto. Há aquela romantização da natureza que só tem a parte boa e depois não tem. Relva, não. Exato! Por acaso, sim, eu ia pegar nesse aspecto que é. Quase todos os botânicos têm assim uma certa repulsa à relva, certo? Eu não tenho repulsa nenhuma à relva e é bastante aprazível. Porque eu já conheci algumas Sim, pessoas. o que é que aqui acho que nos leva a isso e partilho de alguma opinião é porque é que nós temos que ter os jardins verdes com um custo ecológico de necessidade de rega se o nosso clima não é o adequado a isso. Isto tem um ponto histórico, sim. por acaso. Eu fui descobrir isso porque na altura do. Quando começou a haver a burguesia, ter um canto que exigia uma data de recursos, uma data de empregados, uma data de coisas em frente à casa, conseguia-se perceber o nível de riqueza que aquela família tinha pela quantidade de relva, ou seja, de terreno não utilizável para alimentos, ou seja, maior nível de desperdício. Sim. Agora é um bocadinho parecido, não é? Mas com outras coisas. Conseguia-se perceber o nível social que aquela família tinha. Olha, por acaso não sabia isso, sabia que havia muito esta concepção de desfrutar de um jardim mais nórdico, mesmo a importação de espécies que não são nossas, etc. Essa parte eu também não sabia. E a parte de que também nós tivemos um projeto e fizemos uns mini jardins com plantas autóctones, não jardins para fruição, mas como quilhas também de biodiversidade na cidade de Évora. E a verdade é que a percepção estão a trazer o mato para dentro da cidade. O mato. O mato. Não é? Mato é uma coisa, natureza é outra. E há espécies do mato que até têm um valor ornamental interessante, mas ainda há muitas pessoas, e talvez por Évora ter pessoas mais próximas do campo, que olhavam e diziam, mas isto é associado a isto é uma trabalho, planta, não é? É uma planta do mato, o que é que isto está aqui a fazer? A desmazê-lo. Não é bonito, não é uma coisa exótica, não é uma planta agradável porque a podemos ver aí no mato. É interessante perceber que o comum acaba por perder um certo valor. E portanto a relva a mim só entra em colisão com aquilo que eu gosto na medida em que tem um custo ecológico elevado. Certíssimo, certíssimo. E agora para finalizar, que o tempo está a correr bastante depressa e estamos a chegar ao final da conversa, autoconsciência é algo com quê? Para ti? Ciência tem método. Já corremos em tanta coisa. Tem método, tem observação, tem experiência e é para nos dar respostas, para nos esclarecer questões, mas tudo baseado neste método, nesta observação, como que um arrumar do conhecimento, mas com base num método. Desejavelmente chegamos ao fim das nossas perguntas e abrem-se outras. Exato, nunca há respostas. Ou pelo menos a curiosidade e abrem-se novas questões e a ciência constrói-se em cima de ciência. E só para acabar então, uma frase que seja importante para ti para marcar o final da entrevista. Estivemos a falar de natureza, não é? Há os clichês, a natureza é sábia. E eu, se calhar mais do que frase, até palavras de
inquietação, teimosia, gratidão por fazer aquilo que faço e que gosto e que acredito, mas Resiliência. a teimosia para ser resiliente e a inquietação para continuar. Ok. Bem, fechamos com, com ouro. Obrigada, Carla, por estarmos aqui. Foi uma conversa muito, muito interessante. Quanto a nós, vamos ficar por aqui. Podem nos acompanhar este episódio, os que vêm por aí e os que já passaram, nas redes sociais, nas plataformas de podcast e no YouTube. Obrigada e vemo-nos no próximo episódio.